já sabe a escala maior, uma parte super importante é saber qualificar o lugar. O intervalo, quando a gente diz intervalo, ele está relacionado com a posição da nota na escala maior. Sim, parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade é muito simples. Eu sempre faço essa comparação como se fosse uma pessoa. Se você sabe que o nome dele é João, é a mesma coisa que você saber que o intervalo é uma segunda. Você sabe o nome do intervalo. Por exemplo, Dó e Ré. Ah, Ré é a segunda de Dó. Ah, ótimo. Isso já me dá uma super facilidade. Por mais que pareça que não, de novo, eu vou bater na tecla de que a gente precisa ter o reflexo mais rápido do que o pensamento. Se a gente não quer fazer conta. Música não é feita para fazer conta. Conta quem faz é matemática. Quando as pessoas falam, música é matemática para matemática. Para músico, música é música. Entendeu? Assim, a gente faz essa conta para chegar no resultado. E tem que tomar muito cuidado para não se apaixonar pela conta, né? Mas enfim. Então, quando a gente está pensando no intervalo, se eu falar Dó, Ré, é uma segunda. Dó e Ré bemol, é uma segunda. Dó e Ré sustenido, é uma segunda. Você fala, caramba, mas tem mudança, não tem? Claro que tem mudança. Mas qual é essa mudança? Bom, a primeira coisa que eu quero saber é só o nome. Eu não quero saber o nome e o sobrenome. Certo? Por exemplo, quem que é a terça do Dó? Dó, Ré, Mi. Opa, ótimo. Então, e Mi bemol é o que do Dó? Terça. E Mi sustenido? Terça. Sei lá, mas terça o quê? Não me interessa. Qual que é a sexta do Lá? Ah, deixa eu ver. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Percebeu que como o intervalo está mais longe, às vezes você vai ter que pensar mais. Ah, sexta do Lá é Fá, mas o que você quer é só o reflexo. Sexta do Lá, Fá. Sexta do Si, Sol. É só isso que você quer. Você não quer ter que ficar pensando, deixa eu fazer uma conta aqui. A gente não quer fazer conta, certo? Então essa é a primeira tarefa para a gente memorizar intervalo, certo? Escolhe um tom e vê se você consegue fazer essa conta para cima e para baixo. Parece que quando eu falo para cima e para baixo, é para cima e para baixo da partitura. Ou seja, Dó, quem é a terça do Dó? Dó, Ré, Mi. Agora Dó é a terça de quem? Se ela aí ferrou, cara, porque eu tenho que pensar para trás. Certo? Opa, Dó, Si, Lá. Ah, beleza. Então, Dó, quem é a terça do Dó? Mi. E Mi bemol? É terça? É terça. E Mi sustenido? É terça? É terça. E Dó? Dó é a terça de quem? Dó é a terça do Lá. Mas Dó é a terça do Lá sustenido? É. E Dó é a terça de Lá bemol? É também. Entendeu? Então, assim, toda vez que você ativar esse reflexo super rápido, você já vai ter dado um passo super grande em função de conseguir saber rápido aonde está a nota que você precisa, certo? Um intervalo, ele sempre expressa o mesmo sabor para a nota. Um exemplo, se eu tocar esse acorde e tocar essa nota, esse tá. Quando eu coloco essa nota, você falou, nossa, eu acho essa nota linda, cara. Bom, quando eu tô pensando qual nota ela é um intervalo sobre um acorde. Então, assim, quando as pessoas falam, esse cara toca a nota certa, no lugar certo, tem a ver com o quanto que você consegue colocar de emoção na nota. Só que é muito vago a gente falar, emoção. Mas qual emoção que isso te passa quando você ouve isso? Se eu toco. Quando escuta esse. Que nota que. O que isso te lembra? Só que quando você souber como memorizar esse som. Deixa eu pensar, o acorde era um acorde menor e eu toquei a quarta. Então toda vez que eu tocar a quarta em cima de um acorde menor, ele vai me dar uma sensação super parecida. Então isso faz com que eu consiga me expressar mais fácil, porque primeiro não vai ter como. Eu vou precisar tocar primeiro esse intervalo, ouvir bastante, até memorizar o som dele e tocar ele e conseguir saber, isso é uma quarta, entendeu? Eu não tenho ouvido absoluto, a gente desenvolve um ouvido que chama ouvido relativo, que você vai conseguindo, com base nas notas que você tem, você vai conseguindo saber aonde está a nota que você procura, certo? Então, quando eu vou memorizar essa parte de conseguir entender qual é o número no intervalo, ou seja, qual é o primeiro nome do intervalo. Então, essa parte é super importante. Então, e aí você começa a fazer isso com todos. Por exemplo, quem que é a terça do Dó? Mi. E a terça do Ré? Fá. E a terça do Mi? Sol. Aí você fala assim, não, mas calma aí, a terça do Ré é Fá sustenido. A terça maior do Ré é Fá sustenido, mas a terça menor é Fá. Opa, mas espera aí, eu não sei o que é terça maior e nem terça menor, tá? Aí a gente entra no sobrenome do acorde, certo? Por enquanto a gente quer saber o nome dos intervalos. Então, o primeiro exercício que eu quero que você faça aqui é pensar, quem é a terça daquele intervalo? Ou quem é a quarta, quem é a sexta daquele intervalo?
Por exemplo, quem é a sétima do Dó? Si. Ah, e Si sustenido? É a sétima do Dó? É sétima. Fala assim, e Si bemol? É sétima? É sétima. Você fala assim, cara, claro que não, porque Si sustenido é Dó e isso é oitava. Por mais que você chame o intervalo de sétima aumentada, você ainda vai chamar ele de sétima, porque eu estou colocando a nomenclatura como Si. Isso é uma coisa super chata em música que acontece muitas vezes de uma parte mais teórica do que outras, mas que abre um espaço grande para discussão que a gente nem quer. A gente não quer discutir, a gente só quer otimizar o nosso tempo. Então, toda vez que eu pensar, Dó é sétima. Quem é a sétima do Dó? Si. Tá bom. E Dó é a sétima de quem? Sei lá, de Ré. E de Ré sustenido? Também. E de Ré bemol? Também. Então, não interessa se eu estou chamando de Ré sustenido ou Ré bemol. De Si sustenido ou de Si bemol. Ele vai ter sempre o mesmo nome. Agora, como eu sei o sobrenome, que é o estágio 2 de saber o intervalo aí que entra o X da questão. Quando eu sei escala maior, por exemplo, eu sei que Dó e Ré é uma segunda maior, porque é a segunda nota da escala maior. Os intervalos eles têm uma nomenclatura específica, não fui eu que dei, então não tem sentido para mim alguns serem chamados de justos e outros de maiores ou menores, mas a gente não está aqui para discutir. Se você lembrar que os intervalos de quarta e quinta, eles são justos, e o resto são maiores e menores, certo? Por exemplo, se você pensar como se fosse num degrau, eu vou pôr alguns vídeos aqui de suporte também e alguns PDFs para poder ajudar nisso, mas se você pensar, por exemplo, que Dó e Ré é uma segunda maior, se eu pensar que Dó e Ré bemol, ele vai ser uma segunda menor, certo? E se eu pensar que Dó e Ré sustenido, ele vai ser uma segunda aumentada. Então se pensar que no meio ele é maior, para baixo ele é menor e para cima ele é aumentado. Por exemplo, Dó e Mi, terça maior. Dó e Mi bemol, terça menor. Dó e Mi sustenido, seria terça aumentado. Por mais que esse intervalo não exista no final das contas, a gente só quer entender isso. Dó e Lá, sexta maior. Dó e Lá bemol, sexta menor. Beleza. Então assim, alguns intervalos têm essa nomenclatura do aumentado e alguns intervalos não têm, certo? De novo, não fique quebrando a cabeça com isso, porque sinceramente não vale a pena, assim. O que vale a pena é a utilidade do assunto e não quem definiu o que. Então, por exemplo, intervalo de segunda, Dó e Ré, segunda maior. Se eu fizer Dó e Ré sustenido, ele é segunda aumentado. Se eu fizer Dó e Ré bemol, segunda menor. Dó e Mi, terça maior. Dó e Mi bemol, terça menor. Dó e Fá é um intervalo de quarta justa, certo? Aí o nome muda um pouquinho. É como o intervalo de quarta justa, ele é como se fosse o intervalo maior, só que ele é chamado de justo, certo? Só que aí ele tem a mesma coisa. Se eu for com ele pra frente, seria Dó e Fá sustenido, quarta aumentada. E se eu fosse com ele pra trás, ele não seria menor, ele seria chamado de diminuto, certo? Então, o intervalo que ele é maior, ele fica maior no lugar, aumentado para cima e menor para baixo, certo? O intervalo justo, ele fica justo no lugar, aumentado para cima e diminuto para baixo. Quando eu falo diminuto para baixo ou para cima, contando que o Fá está no lugar, o Fá sustenido ele está um pouquinho para cima na escala do som e na partitura, por mais que ele tenha Sol sustenido, mas no gráfico do som ele está subindo um pontinho, certo? Então Fá e Fá sustenido, quarta justa e quarta aumentada. Sol e Sol sustenido, quinta justa e quinta aumentada. E Sol bemol, quinta diminuta, certo? Então assim, com base nessa nomenclatura, a gente consegue saber qual é o nome e o sobrenome do acorde, certo? E aí entra uma coisa. Quando a gente está tocando a escala maior, então eu tenho tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior e tônica, que é a oitava, certo? Por isso que é chamado de oitava, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Se eu tocasse o Ré, seria a próxima nota, seria a oitava do 2, certo? Esquisito chamar assim, né? Mas enfim, o Dó é 1, e aqui vai ser o 2. Só que como esse é o 8, esse vai ser o 9. Certo? Então, isso é uma nona. Então isso é uma décima. Nona maior, porque é a nona da escala maior. Décima justa. Décima maior, perdão. Décima primeira justa. Décima segunda justa. Décima terceira maior. E décima quarta maior. Agora o que acontece é o seguinte, a gente já sabe que os intervalos são formados por tônica. Os intervalos não, os acordes tríades são formados por tônica, terça e quinta, certo? E os acordes tétrades por tônica, terça, quinta e sétima.
Pensando que essas notas são do acorde, a gente não costuma colocar na nomenclatura do acorde, pelo menos, como o intervalo sendo décima, certo? Talvez uma prova de teoria, de faculdade, tenha essa nomenclatura. É super importante você perceber porque o som é muito diferente, né? O som é super diferente quando a gente coloca desse jeito. E a nomenclatura que vai no acorde é uma nomenclatura que segue uma regra específica de cifragem. Não vou entrar nesse assunto agora, depois a gente vai falar sobre isso. Mas a primeira coisa que você quer saber é pensar assim, ó, pera um pouco. Então, Dó, Mi, terça maior, porque é a terceira nota da escala maior. Quem seria a terça menor? Mi bemol. Sei lá. E aí, se eu sou rápido, eu já quero uma conta assim. Ah, Dó é a terça maior de quem? Então, toda vez que eu abro a conta para frente, eu abro a conta para trás também. Então, opa, Dó, Ré, Mi. Mi é a terça maior de Dó. E Dó é a terça maior de quem? Sei lá, Dó é a terça maior de Lá. Você, não, mas espera um pouco. Mas Lá, a escala do Lá tem Fá, Dó e Sol sustenido. Então, na escala do Lá, o Dó seria sustenido. Então, não é Dó sustenido. Mas a nota que eu tenho é Dó. Ah, então deveria ser meio tom para trás. Deveria ser Lá bemol. Ah, então a terça maior de Dó é Lá bemol. E é super engraçado porque os acordes eles refletem essa polaridade inversa, certo? Então toda vez que você pensar no intervalo, pense ele para frente e pense ele para trás. Ah, mas como que eu posso pensar nisso da parte prática? Você vai tocar uma música, tenta tocar só a música com um intervalo específico. Ou certo? Toquei Dó maior, Lá menor, Fá maior e Sol maior. Só que eu toquei em sextas, certo? Por mais que isso não soe bem, sei lá, mas assim, do meu ponto de vista, é super importante você tocar, por mais que soe mal, porque aí você já tem certeza que aquele intervalo soa mal, certo? Mas que intervalo foi esse que eu toquei que soou mal? Eu toquei Lá e Fá, e esse acorde era um Lá menor. Por exemplo, o que o Fá é do Lá? Se eu tenho a conta rápida, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sexta. Mas quando eu faço isso, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, eu já perdi muito tempo. Eu tenho que pensar, Lá, quem que é a sexta? Fá. O que o Fá é do Lá? Sexta, certo? Ah, beleza. Então, quando eu penso na escala do Lá, eu tenho Fá, Dó e Sol sustenido. Opa, tenho Fá sustenido. Então, a sexta maior do Lá seria Fá sustenido. Então, Fá é a sexta menor. E eu toquei o acorde de Lá menor. Então, eu já sei que quando eu toco um acorde de Lá menor, a sexta menor já não é muito bem-vinda, porque eu estou de olho no intervalo. Eu não estou de olho em uma nota específica. Então, qualquer acorde que eu tocar, se eu tocar esse acorde menor e se eu tocar a sexta menor, já vai me dar uma porta que eu já sei que esse som não é agradável para mim, ou esse som é super agradável, ou esse som é super específico, certo? Então a tarefa aqui é pensar que, número 1, qual é o número do intervalo, ou seja, qual é o primeiro nome? Fá. O que o Fá é do Lá? Opa, sexta. Como é que eu sei? Ah, eu sei porque é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ou eu sei porque eu sei. Essa parte que eu sei porque eu já fiz a conta, essa é a melhor parte, que não tem conta. Então, mais uma vez, sexta do Lá, Fá. Ah, mas Fá é sexta maior ou sexta menor? Aí você tem que saber a escala maior do Lá, certo? Porque se eu sei a escala maior, a sexta é maior, certo? Como a escala maior de Lá eu tenho Fá sustenido, a escala menor de Lá seria a escala de Lá bemol, por exemplo, seria Fá natural. Ah, mas eu tô tocando Lá, então essa sexta é menor, certo? Então, de novo, mais uma vez, só para não ficar confuso. Escala do Lá, Fá sustenido. Escala do Lá bemol, Fá natural, ou seja, Fá sustenido é a sexta maior de Lá. Lá bemol, eu tenho Fá natural. Mas como eu tô tocando Lá e Fá, essa sexta que era maior, Fá sustenido, ela desceu meio tom. Ela virou uma sexta menor, certo?